A paz do Senhor. No vídeo anterior, capítulo 15, ficou faltando o versículo 18 que explicava sobre os escravos. Vou retornar para não ficar em aberto. Se, porém, o escravo te disser: não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, se o escravo não quiser deixar o Senhor, colocava a orelha dele no batente e perfurava colocando uma espécie de brinco. E quando ele fala de jornaleiro, é uma espécie de empregado. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Deuteronômio, capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou qual... Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. No caso de Malco, quando Pedro corta a orelha dele, o sonho dele de querer ser um sacerdote, com aquele defeito ele não poderia. Quando, no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes, e aos juízes que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. É aquela laranja podre, né? Se tem uma laranja podre no saco, se você não tirar, vai apodrecendo uma, até estragar o saco todo. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com defeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos,
não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre deles. O caso de Saul. O povo viu as outras nações com o rei, pediram um rei para Samuel. Samuel reclamou para Deus, Deus falou: não é a você, Samuel, que rejeitam, é a mim. Então, o que aconteceu lá com Saul, Samuel e Davi, Deus já estava prevendo aqui. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. O caso de Salomão. Ele tinha 700 concubinas. Então, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias das tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo o arraial onde ele habita, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração:
Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, lá atrás, foi falando aqui dos falsos profetas, que muita gente fala aí, eis que o Senhor diz, e eis que o Senhor não diz nada. Por isso tem que tomar cuidado. E quando um falso profeta se aproxima de nós, o nosso espírito testifica, tá? Porque foi o que Deus falou, tomar cuidado. Como que Deus fala, que eu já expliquei? Ele fala através da Bíblia. Você lê a Bíblia e conforme for, Deus fala com você. Deus pede para alguém falar com você. Olha, o Senhor mandou te dizer assim, assim, assim. Esses são os profetas de Deus que muita gente fala que é de Deus e não é. E tem que tomar cuidado. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva. Aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e esse morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guarde todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arme ciladas e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Quando você compra um terreno, tem a limitação dele, largura e comprimento. Então tem uma marca ali, tem um marco, tem uma estaca. As pessoas tiram aquela estaca e empurram mais para lá, alargando o terreno. Não é para fazer isso não. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, fale-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e
temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui, Jesus lá na frente diz: ouviste que foi dito isso, mas eu digo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas se fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio da espada, mas as mulheres e as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Entendeu? Se não pertencerem a Canaã, por exemplo, se for cidades de outro país, vocês vão propor a paz. Se eles aceitarem, serão escravos. Se eles não aceitarem a paz, Deus pelejará e destruirá. Agora, quanto ao povo de Canaã, tem que ser destruído. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes, se não se come, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada.